O ano era 1987 e o exército de Israel, equipado com armamento moderno, era atacado com paus e pedras por grande parte da população palestina. A revolta, que ficou conhecida como Primeira Intifada, foi comandada pela Organização pela Libertação da Palestina, uma coalizão de vários partidos que lutava pela criação de um Estado palestino. Para além dessas reivindicações, a OLP, liderada por Yasser Arafat, declaradamente lutava para aniquilar Israel. Além de responder militarmente aos ataques, o governo de Israel adotou uma outra estratégia, a de fortalecer uma outra entidade, que julgava ser mais fácil de controlar e que pudesse enfraquecer a OLP. Quase 30 anos depois, o Hamas, a entidade que contou com o apoio de Israel no seu começo, surpreendeu não só os israelenses, como todo o mundo, ao realizar um ataque sem precedentes na história do conflito. Como Israel ajudou no surgimento e na manutenção do Hamas? Porque a organização terrorista é estratégica para os israelenses. E mesmo após os ataques, será que convém a Israel destruir o Hamas? A Organização para a Libertação da Palestina foi criada em 1964, com o objetivo de agrupar todos os grupos palestinos que formavam os movimentos de resistência à criação do Estado de Israel. No final da década de 1960, o Fatah, um dos grupos que fundou a OLP, passou a ter cada vez mais poder dentro da organização, e seu líder, Yasser Arafat, assumiu o controle da OLP. Durante a década seguinte, a entidade realizou diversos ataques terroristas contra Israel, tanto dentro quanto fora de seu território. Nesse contexto, o governo de Israel passou a ver com bons olhos um movimento fundado pelo Sheikh Ahmed Yassin. Inicialmente, a instituição de caridade islâmica, Mujama al-Islamia, se dedicou a criar escolas, creches, clínicas e uma biblioteca na faixa de Gaza. Utilizando a boa e velha tática de dividir para conquistar, Israel reconheceu a organização de Yassin como uma entidade de caridade em 1979. Segundo um artigo publicado pelo The Washington Post, Israel ainda apoiou o grupo a criar a Universidade Islâmica de Gaza. Ironicamente, após o começo da Primeira Intifada, que falei no começo do vídeo, a situação começou a mudar dentro da Palestina. Em 1988, a OLP começou a mudar sua postura, reconhecendo a possibilidade de existência de dois estados, com palestinos e israelenses convivendo no mesmo espaço. Essa mudança radical da OLP permitiu a abertura para negociações de paz, e os dois lados chegaram a assinar um tratado em 1993, na Noruega. O documento, conhecido como Acordo de Oslo, tinha várias medidas que deveriam ser tomadas nos anos seguintes para consolidar a paz na região. Mas na mesma medida que Arafat e a OLP começaram a trilhar o caminho em busca da paz, o Sheikh Ahmed Yassin fazia o trajeto no sentido contrário. Durante a Primeira Intifada, o Sheikh, junto com alguns de seus seguidores, fundou o Hamas para lutar contra a ocupação da Palestina por Israel e para instalar um Estado Islâmico na região. A estratégia empregada por Israel já vinha sendo utilizada pelo seu maior aliado em outros países, como o Afeganistão, por exemplo, onde os Estados Unidos apoiaram e financiaram um grupo local para lutar contra os socialistas. Nos dois casos, os resultados são parecidos, com o surgimento do Talibã no Afeganistão e do Hamas na faixa de Gaza. A partir de 1994, o Hamas passou a realizar ataques sistemáticos a Israel, com a utilização dos mais variados meios. Estava claro, a essa altura, que o plano tinha dado errado, mas o Hamas ainda seguia sendo útil para uma parte dos políticos de Israel, que enxergavam na organização terrorista o passaporte para o poder. E indo além, o Hamas se tornou necessário, pois caso seja eliminado, pode existir um vazio de poder que permita a chegada de grupos ainda mais radicais, como o Estado Islâmico, que já atua no Egito, próximo à faixa de Gaza. Ou seja, por mais que o Hamas seja um incômodo,
ele é considerado por Israel como o menor dos males dentro de um leque de opções. Isso pode explicar, pelo menos em partes, o porquê Israel não acabou com o Hamas quando teve a oportunidade e porquê ainda permitiu que o movimento se fortalecesse a ponto de realizar o ataque mais recente. Em 2000, o líder da oposição israelense, Ariel Sharon, do partido Likud, visitou o Monte do Templo, o que foi encarado pelos palestinos como uma afronta. Milhares de palestinos começaram a protestar e dias depois do ocorrido, o Hamas convocou um dia de fúria. Esse foi o início da segunda intifada, que mostrou o aumento do poder militar dos grupos, que no lugar de pau e pedra, dessa vez atacaram com armas e bombas. Ainda assim, é impossível fazer qualquer comparação do poderio militar dos dois lados. O início da segunda intifada ajudou a Ariel Sharon a se eleger primeiro-ministro alguns meses depois, já que o político, considerado linha dura, fez do combate aos ataques do Hamas sua principal promessa de campanha. Como resposta, Israel ocupou a faixa de Gaza até 2005, porém não eliminou o Hamas, que acabou ganhando as eleições para controlar o território 2 anos depois. Mais uma vez, o Hamas interessava a Israel, principalmente para a direita israelense, que não acredita na criação de 2 estados e sempre fez de tudo para dificultar os acordos de paz firmados nos anos 90. Com o Hamas controlando Gaza e a OLP controlando a Cisjordânia, a Palestina continua dividida, o que beneficia Israel, sem falar que os ataques do grupo terrorista ajudam a justificar invasões. Uma declaração do chefe da inteligência militar de Israel em 2007 dá pistas de como o Hamas servia aos interesses dos israelenses. Israel ficaria feliz se o Hamas assumisse o controle da faixa de Gaza, porque assim as forças de defesa de Israel poderiam então lidar com Gaza como um estado hostil, Amos e Adlin. Os confrontos se repetiram em 2008, 2014 e 2021, e apesar disso, Israel e Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro que mais tempo ocupou o cargo, permitiram ao Hamas seguir existindo e até receber ajuda financeira do Catar. O próprio Netanyahu declarou em uma reunião de seu partido em 2019: qualquer um que queira frustrar o estabelecimento de um Estado palestino tem que apoiar o Hamas. E foi além. Isto é parte da nossa estratégia: isolar os palestinos de Gaza dos palestinos da Cisjordânia. Bezalel Smotrich, outro político importante que apoia Netanyahu e atualmente ocupa o posto de ministro das Finanças, já declarou que enquanto a autoridade palestina era uma carga para Israel, o Hamas era um ativo. A julgar pelos últimos ataques, essa estratégia foi um erro, e agora resta saber como Israel enxergará o Hamas a partir de agora. O que você acha? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre a descoberta de caças enterrados em pleno deserto. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.